Queridos amigos, como a Dilza colocou, o tema dessa noite é provas e expiações. Será que decidir reencarnar e morar em Goiôerê, no calor desse, é prova ou expiação? A gente vai compreender. É um objetivo que eu tenho com vocês essa noite, de sair daqui explicando se a gente é uma prova ou uma expiação nós estarmos todos aqui. Para iniciar, ninguém expia de primeira. A primeira sempre é prova. Se fui mal, expiação. Se me sair bem, sigo mais adiantado. Só para a gente já ir pensando um pouco. E lembrando que expiar, referente à doutrina espírita, não é expiar, né? Eu vou expiar algo, é expiar por passar por determinada situação. E nós vamos aprofundar nesses temas que Kardec nos traz. Porque quem quer estudar uma ciência, ela precisa mergulhar em seus termos, compreender o significado das palavras dentro dessa ciência, dentro dessa filosofia. E a doutrina espírita ela tem essas interfaces de ciência, religião e filosofia. A gente vai ter que compreender para a gente conseguir entender. Então, todos os termos foram fundamentados, categorizados, explicado e definido por Allan Kardec e pelos espíritos. E vamos encontrar, logo no início do Livro dos Espíritos, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que abre o capítulo sobre reencarnação. E Kardec faz esse seguinte questionamento: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui encarnados? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Vamos assim colocar. E os espíritos respondem assim. Vou ler para vocês a resposta deles. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Aí os espíritos começam a destrinchar. Eles falam assim: para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Ponto. E eles continuam. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É uma resposta muito bela, né? Deus nos criou, e a partir do momento que nos criou, nós temos um objetivo a chegar, todos nós, à perfeição. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. A ação de nossos seres corpóreos. Deus, porém, na sua sabedoria,
quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A encarnação é um termo técnico que Kardec discute, é o processo que o espírito se liga a um corpo material mais grosseiro. Essa roupa que nós estamos usando hoje, esse uniforme que nós temos hoje, cada um com as suas particularidades. Além de unir um corpo semimaterial, que também é um corpo material, mas essa união do corpo semimaterial, Kardec e os espíritos nos informam que o perispírito, que é parte do espírito, é inseparável. Kardec irá dizer que vários momentos que não há espíritos sem perispíritos e nem perispírito sem espíritos. Então, a divisão que se faz da alma e espírito é uma divisão didática, para a gente conseguir compreender, para a gente conseguir entender. A alma é o espírito encarnado. Então, nós somos espíritos, nós estamos encarnados, então temos uma alma. E o espírito, quando está no mundo espiritual, na erraticidade, chamamos-se espírito. Mas nessa questão, temos a resposta de uma forma macro, na questão 132. Por que é uma resposta macro? Os espíritos se utilizam de uma técnica que René Descartes desenvolveu no século XVII. Primeiro responder o princípio geral, depois ir esmiuçando, entrando nos detalhes. Então, vamos encontrar essa técnica em muitas questões do Livro dos Espíritos. Primeiro a resposta macro e depois o detalhamento dessa resposta. Então, para a gente começar a coordenar nossas ideias, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, existe uma meta. Perfeição é uma certa categoria, uma certa ordem que os espíritos terão que atingir, todos nós. Lembrando também que a palavra perfeição, ela é relativa. A perfeição absoluta seria Deus. E a gente vai encontrar na Gênese, se tiver um ser, se for pela grossura de um cabelo maior, ele será Deus. Então, não tem como nós chegarmos nessa perfeição de Deus. Ela é relativa. Quando você tem uma escala, você coloca níveis. E a perfeição seria o último nível dessa escala. É nessa perfeição que nós vamos chegar. É nessa perfeição. E isso, nós todos devemos ter cuidado quando utilizamos o uso das palavras, porque o espírito, ele não é criado imperfeito. Nós não somos criados imperfeitos. Imperfeito é para definir a terceira ordem do primeiro nível no progresso evolutivo dos espíritos. Está lá também no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a escala espírita. Então, temos espíritos que caminham da simplicidade, que é o princípio espiritual, da simplicidade para a perfeição, sem passar por espíritos imperfeitos. Eles seguem a sua trajetória em linha retilínea. Nós, que estamos aqui, no mundo de provas e expiações, escolhemos o caminho de passarmos por espíritos imperfeitos, pelo nosso livre-arbítrio. Então, ele começa a destrinchar. Para uns é expiação, para outros missão.
conseguimos identificar que alguns estão em expiação. Espíritos imperfeitos são categorizados pela expiação. Para outros, é missão. Outra palavra técnica que em outra oportunidade falaremos sobre questão de missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E vamos entender que essa expressão, vicissitudes da existência corporal, vai ter outra palavrinha técnica que Kardec vai usar. Serão as provas. As provas serão as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. As expiações estarão dentro das vicissitudes corporais. As expiações estão dentro das provas. É um tipo particular de prova. Então, nós teremos que toda expiação, você sofre todas as vicissitudes da existência. Em toda expiação, você sofre todas as vicissitudes da existência corporal. Mas nem todas as vicissitudes da existência corporal será uma expiação. Elas poderão ser apenas provas. A doutrina espírita tem essas complexidades técnicas. E depois ele continua, os espíritos continuam, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Agora é a sabedoria divina. Eu coloco esse espírito para que ele progrida, cresça, se desenvolva. Apenas? Não. Tem outro fim, que é lindo. Nós iremos nos desenvolver na lei moral importantíssima, que é a lei do trabalho. Cada um de nós desempenha um trabalho na obra da criação. Nós somos, cada um de nós, co-criadores com Deus. A gente pode pensar assim, eu, co-criador com Deus? Sim. A partir do momento que nós estamos aqui, além da expiação que nós temos que passar, nós também, a nossa existência é porque nós somos co-criadores com Deus, na sua obra. Nós temos compromissos, nós temos tarefas, nós temos atividades que temos que executar nesse universo em que vivemos. Não apenas crescer, evoluir, que é algo pessoal nosso, mas temos um trabalho a fazer e importantíssimo. Deus fez o universo para ele trabalhar sozinho? Vou fazer o universo, colocar as leis e todas as leis vão reger tudo e é isso? Não, não é assim. Ele criou o universo e a nós. Nós somos trabalhadores desse universo. Temos trabalho a executar. A parte que lhe toca na obra da criação. E aqui a gente pode colocar inúmeros exemplos. Mães, pais, irmãos, professores, educadores, amigos. Todos nós temos funções importantíssimas para desenvolver. A cada mundo tem uma matéria apropriada. Neste mundo material, aqui na Terra, a matéria é mais grosseira, por mais que a gente ache que a gente é lindo, mas a nossa matéria é mais grosseira. Então, nós tomamos um corpo
para desempenhar uma tarefa importante nesse mundo. E assim acontece em todos os planetas, em todos os mundos habitados. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ele concorre para a obra, ele desempenha uma tarefa neste universo, nesses diversos mundos, e ao mesmo tempo que ele progride, que nós progredimos. Então, nós vamos desempenhando tarefas em diversos planetas, vamos crescendo e progredindo, desempenhando dessas próprias, e nos despedindo também dessas próprias tarefas, e temos então a resposta para que o espírito jamais parará de executar tarefas, de trabalhar. Se alguém aqui pensou que ao desencarnar ficaria em berço esplêndido, não ficará. Nós continuaremos trabalhando, continuaremos avançando. Vamos agora entender o que Kardec quis nos dizer quando ele fala sobre provas. Provas é as vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram. Então, vicissitudes da vida corporal, pelas quais nós, espíritos, nos depuramos. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre decantar, que as provas, ela faz uma decantação no nosso espírito, conforme a maneira porque as suportam. Isso é importante. Conforme a maneira as suportam. Estarmos nessas condições que eu comentei há pouco, sobre co-criadores, mães, pais, tios, tias, educadores, professores, filhos, enfim. Conforme a maneira porque a suportam. Como nós estamos suportando essas provas de sermos co-criadores, juntamente com Deus. De acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo a sua imperfeição, então quando nós desprendemos do corpo, quando nós dormimos, estamos lá no nosso desdobramento, o espírito, nesse caso aqui seria quando desencarna, o espírito escolhe por si mesmo, no ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Se escolher uma prova acima de suas forças, sucumbirá e seu progresso será retardado. Então, nós escolhemos por nós mesmos as nossas provas. Ninguém escolhe por nós. Nós que escolhemos. A depuração aqui é moral. Em uma existência, podemos avançar no intelecto, progredir consideravelmente, mas no plano das emoções, continuamos os mesmos. Vou trazer um exemplo para nós. Um indivíduo com 15 anos de idade pode ser egoísta, orgulhoso, ciumento, com muita raiva. E olhando esse indivíduo com 70 anos, ele continua ciumento, orgulhoso, com muita raiva, egoísta. Passaram 50 anos, ele aprendeu muito, ele virou doutor, isso no campo intelectual. Mas no campo moral, não houve avanço. Ele continua o mesmo. Então, vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que as suportam. De acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo, reconhecendo a imperfeição, a gente escolhe as provas que a gente acha mais apropriada
e o que nós vamos sofrer na nova existência. Então, nós escolhemos a família, o país, e isso vai determinar o tipo de provas que vamos enfrentar. Vamos escolhendo o gênero de provas. Se escolher uma prova acima de suas forças, o que acontece? Sucumbirá. Se Deus sabe que o sujeito vai fracassar, Deus vai permitir que o espírito escolha uma prova acima de suas forças? Não. Não vai permitir. Nós vamos escolher provas que suportaremos. Às vezes a gente quer assim, não. Tá lá no mundo espiritual e fala assim, não, eu não consegui dar conta em muitas coisas aqui. Eu quero voltar lá, eu quero um monte de provas. Eu quero espiar, eu quero provas disso, provas daquilo outro. Se nós não temos condições de suportar, e se for algo que podemos sucumbir, nós não teremos uma existência com tantas provas assim. Por isso que muitas vezes a nossa existência, a nossa prova, a gente acha que é tão grandona, mas ela é pequenininha. E às vezes a gente não consegue dar conta dessa prova pequenininha. Que as provas são todas as circunstâncias de uma vida material. E aqui já deduzimos que o espírito puro não tem provas. Ele pode encarnar, mas como as provas é para que nós depuramos, e ele já é puro, ele não vive provas. Então, espírito puro, em nenhuma encarnação dele é uma prova. A encarnação dele sempre será uma missão. Lá nas instruções e práticas sobre manifestações espíritas, Allan Kardec vai nos dizer o que é expiação. Expiação é a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Nós comentamos essa semana sobre o estado errante, que é estar na erraticidade. Então, na erraticidade, a expiação ela se torna um sofrimento moral, porque não tem corpo. Como que o espírito vai sentir? Moral, sofrimento moral. E como sofrimento físico no estado de encarnado. Então, é no corpo as nossas dores. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Nós temos milhares de existências. Se estamos hoje aqui no mundo de provas e expiações, temos expiações a cumprir. Então, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o nosso passado. E por vezes também vamos encontrar que expiamos até pela atual existência. Pelos débitos da atual existência a gente já começa a expiar aqui mesmo, nessa existência. Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. É o que está lá, Kardec traz lá na instrução. Pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. A falta que você comete, que nós cometemos, em nossas diversas encarnações, tem consequência. E a pena, o resultado, por essas faltas, todos nós teremos que responder. É a sequência da resposta que ele nos diz que como essas penas acontecem. Como sofrimento moral, quando estamos no estado da erraticidade, errante, e como sofrimento físico no estado de encarnado. Então, você expia moralmente na condição de espírito e expia fisicamente
no corpo. E as vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro. Então aqui Kardec, ele quer como integrar um conceito no outro. Então toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Como expiação é sofrer vicissitudes, como pena do erro cometido, por sofrer a expiação é uma prova. O sofrimento, ele nos educa. O sofrimento de um mal do passado é um sofrimento que nos faz progredir. Então, esse sofrimento, ao mesmo tempo, é uma expiação e uma prova. E se não aprendermos com esses males, nós estaremos agregando mais expiações, repetindo lições que ainda não conseguimos aprender e transpor. Nós vamos nos demorando no processo de aprendizagem. Quando nós estamos na escola, e aí a gente tem a matéria que nós adoramos, nós precisamos voltar para fazer aquela matéria? A gente adora. Vamos pegar português. Se eu adoro português, eu vou precisar ficar de recuperação, de exame e fazer a prova de português? Não, porque eu aprendi, eu reti o conteúdo e eu vou avançar. Então eu progredi. Mas eu não fui bem em matemática. E agora? Eu fiquei de exame e eu não consegui a nota para passar em matemática. O que vai acontecer quando eu estou lá na erraticidade? Com a minha consciência, com o meu espírito despertado. Português, eu avancei. Matemática, eu preciso ainda aprender. Então, eu escolho, na próxima existência, além de encarnar, trilhar o meu caminho no campo da matemática. Vai ser uma expiação. E também uma prova. Nós precisamos, todos nós, para chegarmos nessa perfeição que Deus nos coloca, nós precisamos aprender de tudo. Então, aquilo que a gente não conseguiu aprender, nós voltaremos para conseguir reter em nossos espíritos. Não tem como nós avançarmos, chegar nesse objetivo, sem aprendermos essas matérias que às vezes a gente deixa para depois. E avançando intelectualmente, porque o espírito nunca retrograda, mas moralmente estacionários, nós avançamos em ciência, mas mantendo-se moralmente igual. E aí nós temos a Revista Espírita, de setembro de 1863, que Kardec faz uma resposta sobre um questionamento enviado à Revista Espírita. Kardec começa a responder assim: a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas, que é o caso de espírito puro. Não precisa de provas mais. Nós ainda precisamos. Então, eu venho decidido a avançar nessa área, numa área que eu não consegui. Mas se eu falho, se a minha prova era o avanço na ciência da matemática, no caso, eu teria expiações nesse campo. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. Então, o candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se ele falha, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho
será a punição da negligência do primeiro. E a segunda prova se torna, assim, uma expiação. Então, ele faz uma analogia da escola. E aquele primeiro ano vai se tornar para ele uma expiação. Se eu estou lá no primeiro ano e eu não passo, e eu volto de novo, para mim, fazer de novo o primeiro ano vai ser uma expiação. E, ao mesmo tempo, será uma nova prova para que ele, todos nós, nos desvencilhe das nossas inferioridades. E Kardec também continua nessa resposta da Revista Espírita, que é um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Porque essa pessoa que mandou a mensagem para a Revista Espírita estava dizendo a mensagem enviada para Kardec era a pessoa falando que poderia ser imposta a expiação. Aí Kardec coloca que é um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias. E todos nós que estamos aqui vemos expiações voluntárias. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito, na erraticidade, escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar os seus erros passados. Se tal existência lhe tivesse sido imposta, não teria sido menos justa, malgrado a ausência momentânea da lembrança pelos motivos acima desenvolvidos. As misérias daqui são, pois, expiação por seu lado efetivo e material e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhe dê, o resultado deve ser o mesmo, o nosso melhoramento. É isso que importa para nós. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou necessite uma existência terrena, o que o leve a reparar os seus erros passados. Aqui nessa obra, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar vários exemplos, mas citarei apenas um. Segunda parte, capítulo 8, Max, o Mendigo. Conhece, Ivone? Conhece, você que me passou ele. Ele escolhe antes. Então, uma expiação, ela pode ser voluntária, escolhida e não precisa ser imposta. O que difere uma expiação de uma prova é o mal praticado. Uma expiação é um sofrimento de uma consequência de um mal que eu fiz, de uma falta que eu cometi. E uma prova é um sofrimento que não é consequência de nenhum mal que eu fiz. Eu escolhi a prova para ir mais rápido, para avançar, mesmo não tendo praticado nenhum mal. Se tal existência lhe tivesse sido imposta, Kardec continua, não teria sido menos justa, malgrado a ausência momentânea da lembrança pelos motivos acima desenvolvidos. As misérias daqui são, pois, expiação, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que lhe dê, o resultado, como dizemos, é o mesmo, o melhoramento. Então, não importa se temos lucidez ou não, mesmo sabendo que toda vez que estamos em desdobramento, nós temos consciência de nossos atos. Mas o que Kardec responde aqui na Revista Espírita de setembro de 1863, em poucas palavras, não importa se temos ou não esquecimento momentâneo, que ela não é justa. Ela é justa sempre. Quer ela tenha sido imposta, que ela tenha sido escolhida, que nós nos esquecemos ou que nós lembremos. A dívida, uma vez feita, nós teremos que quitá-la. A lei é uma só.
justiça, amor e caridade. E como exemplo de prova escolhida, nós temos também aqui nessa obra aqui, O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, que fala sobre espíritos felizes. Victor Leboeuf. Conta a história do Victor Leboeuf, jovem piloto da Barra, pertencente ao porto de Havre, morto com a idade de 20 anos, bem novo. Morava com a mãe, pobre, pequena comerciante, a qual prodigalizava os cuidados mais ternos e afetuosos. E sustentava com o produto do seu rude trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés, nem se entregando aos excessos tão frequentes na sua profissão, pois não queria subtrair a menor parte do seu ganho do piedoso uso a qual o consagrava. Todo o tempo não empregado em seu serviço, ele o dava à mãe para lhe poupar a fadiga. Há muito tempo sofrendo da doença, da qual sentia que devia morrer, ocultava seus sofrimentos com medo de lhe causar inquietação e que ela mesma quisesse encarregar-se do seu trabalho. Esse jovem precisava de um grande patrimônio, de qualidades naturais e de uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, aos perniciosos aliciamentos do meio onde ele vivia. Ele tinha uma piedade sincera e sua morte foi edificante. Na véspera da sua morte, ele exigiu da mãe que fosse repousar um pouco, dizendo que ele mesmo sentia necessidade de dormir. E o guia do médium, está aqui no Céu e Inferno, diz que os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre não são sempre uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão na Terra, como aquele que acaba de se comunicar convosco, são felizes por suportar males que, para outros, são uma expiação. A missão desse espírito, no caso Victor Leboeuf, em sua última existência, não era uma missão brilhante, mas, embora tenha sido obscura, ele só teve mais mérito por isso, porque não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha primeiro um dever de reconhecimento a cumprir para com aquela que foi sua mãe, e devia em seguida mostrar que nos piores meios podem achar-se almas puras de sentimentos nobres e elevados, e que com a vontade se pode resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades têm uma causa anterior e seu exemplo não terá sido estéril. Quando alguém fala assim, mas será que espírito, como assim espírito não volta para falar? Essa obra aqui é a obra que vai nos trazer que o espírito volta sim. A segunda parte do Céu e Inferno, nós vamos ter vários relatos de espíritos. E hoje, com a tecnologia, nós podemos até cruzar esses dados com o Google, com o nome, com a época, com a data da sua desencarnação, e nós vamos ver que tudo é encadeado. Céu e Inferno. Então, queridos amigos, Maria Dolores, no livro Somente Amor, no capítulo 11, Cela Oculta, traz assim. Maria Dolores e Meimei, desculpa aí, essa mensagem é de Meimei. Cada criatura na Terra traz consigo uma cela oculta em que trabalha com os instrumentos de provações em que se burila. Pensa nisso e auxilia aos que te rodeiam. Esse companheiro alcançou a fortuna, mas sofre a falta de alguém.
Outro dispõe de autoridade, no entanto, suporta espinhosos conflitos nos sentimentos. Essa irmã construiu o lar sobre preciosas vantagens materiais. Contudo, tem um filho que lhe destrói a felicidade. Aquele outro atingiu o favor público, entretanto, é portador de moléstia indefinível a corroer-lhe todas as forças. Quando encontres alguém que te pareça em crises de inquietação e desarmonia, isso não é sinal de que a tua presença se lhe fez indesejável. Esse alguém estará em momentos de enormes dificuldades no reduto invisível do coração, em que se aperfeiçoa. E os resíduos da luta íntima se lhes transbordam do ser pelas janelas do trato. Observa o ponto nevrálgico da própria vida, em que o sofrimento te procura, para efeito de prova, e compadece-te dos outros para que os outros se compadeçam de ti. Meimei. No livro Religião dos Espíritos, indo para o nosso final, no capítulo 61, Doenças Escolhidas, é uma reunião pública do dia 4/9/1959. Os espíritos trazem assim: convictos que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra, quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. E no capítulo 75, em plena prova, de 26/10/1959, nós temos a mensagem: aguardas a melhora que parece tardia. Suspiras em vão pelo amigo ideal. Anseias inutilmente pela concórdia doméstica. Clamas debalde pelo socorro em serviço. Todavia, menos nos transes mais duros, espera com paciência. Ontem, devastamos lares alheios. Hoje é preciso reconstruí-los. Ontem, traçamos caminhos de lodo e sombra aos pés dos outros. Hoje é preciso purificá-los. Ontem, retínhamos sem proveito a fortuna de todos. Hoje é preciso devolvê-la em trabalho acrescida de juros. Ontem cultivamos aversões. Hoje é preciso desfazê-las a preço de sacrifício. Ontem abraçamos o crime, supondo preservar-nos e defender-nos. Hoje é preciso reparar e solver. Ontem cravamos no próximo o espinho do sofrimento. Hoje é preciso experimentá-lo por nossa vez. Se sobes calvários, agreste, irriga em suor e pranto a senda para o futuro. Qual ocorre ao enfermo que solicita assistência adequada antes da consulta? Imploraste, antes do berço, a prova que te agracia. Aspirando a sanar as chagas do pretérito, comissionaste o próprio destino para que te entregaste à existência o problema inquietante e a frustração temporária, o embaraço imprevisto e a trama da obsessão, o parente amargoroso e a doença difícil. Não atraiçoes a ti mesmo, fungindo ao merecimento da concessão. Milhares de companheiros desenlados da carne suplicam o ensejo que já desfrutas. Mergulhados na dor maior, tudo dariam para obter a dor menor em que te refazes. Desse modo,
quando estiverdes em oração, sorvendo a taça de angústia na sentença que indicaste a ti próprio, diante das leis divinas, roga a bênção da saúde e a riqueza da paz, a luz da consolação e o favor da alegria. É a mensagem lida hoje no início que a Rose leu sobre a alegria. Mas pede para Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Nós estamos aqui, no mundo de provas e expiações. E como nós encararmos todas as situações que nos chegarem, é que vai pautar o nosso avanço, o nosso progresso. Queridos amigos, obrigada a todos pelos ouvidos caridosos. Eu gostaria apenas de encerrar nos lembrando a todos nós, somos co-criadores com Deus. Temos trabalho a fazer. Obrigada.